Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Boa noite, bom dia, boa tarde. No ar, entrevista da hora. Sempre um convidado especial para conversar com a gente, para abordar assuntos diferentes, assuntos importantes, assuntos de interesse da população. Hoje, o assunto principal é a pandemia do Covid-19, a situação na cidade de Cruzeiro e no Vale Histórico. Todos sabem que a cidade possui hoje um Centro Integral de Saúde, o CISA, que na verdade se transformou no hospital de campanha em Cruzeiro, e é o primeiro hospital, na verdade, aqui do Vale Histórico, trabalhando exclusivamente os pacientes do Covid. E nada melhor para conversar com uma médica que está na linha de frente, uma médica que tem bastante experiência com relevantes serviços prestados na saúde em todo o Vale do Paraíba e também no sul de Minas Gerais. E ela, evidentemente, é a diretora, é a médica que está na linha de frente do Covid em nossa cidade. A doutora Ana Inês é nossa convidada no Entrevista da Hora. Doutora, boa noite, prazer em recebê-la, prazer revê-la aqui, doutora. Prazer é meu, Zé. Boa noite a todos. Doutora Ana Inês, com toda a experiência que a senhora possui na área da medicina, algum dia a senhora chegou a imaginar a nossa situação atual na saúde pública e na saúde em geral, com essa pandemia do Covid, que é realmente uma transformação na vida de todo mundo, doutora? Jamais, Zé. Nós vivemos saúde, eu vivo saúde há mais ou menos 30 anos. Né? Eu vou completar 30 anos de formada no final do ano, em dezembro. Eu jamais poderia imaginar que nós fôssemos viver uma situação de tanta calamidade e uma situação tão difícil e tão cruel como essa que nós estamos enfrentando agora. Doutora Ana Inês, a primeira pergunta que eu quero fazer, eu sei que a senhora é médica, o médico tem aquele compromisso, tem aquele juramento de salvar vidas, mas olha, como é que é trabalhar na linha de frente do Covid e separar isso da sua vida como pessoa, da sua família, desse dia a dia ali, no Covid, e depois você tem que ir para casa, você tem sua família, você tem seus compromissos, dá muito medo, é difícil. Qual é o desafio que a doutora Ana Inês tem diariamente? Quando começou a pandemia, que nós começamos a enfrentar o problema em Cruzeiro, nós vivemos momentos muito difíceis e de terror mesmo, né? Porque além de você ter medo de contrair a enfermidade, tinha todo um risco de você contaminar a sua família, as pessoas que estão à sua volta, que vivem com você. Então, no início, houve um pânico geral, né? Entrava em casa, deixava a roupa toda fora, entrava direto para a lavanderia, trocava toda a roupa, calçado diariamente, trocava-se de máscara de 2 em 2 horas, usava duas máscaras, as mãos a gente lavava e desinfetava com álcool a cada hora, a cada paciente. Então, e vivemos aquele medo terrível de passar realmente para a nossa família, de trazer a doença para dentro da nossa casa. Graças a Deus isso não ocorreu, eu não fui contaminada nesse tempo todo, mesmo antes da vacina, nem a minha família foi contaminada. Mas a gente passou por uns maus momentos, né? Porque quando surge uma doença nova, da qual a gente não conhece, da qual a gente não sabe o tratamento eficaz, cria todo esse pânico, né? Gera toda essa ansiedade mesmo. Mas agora, né, com o passar do tempo, a gente tem um pouco mais de segurança quanto às questões de cuidados e as prevenções
que a gente tem que fazer diariamente para que a gente não contraia a doença e nem transmita. Muito bem. Doutora Ana Inês, nós temos um público seleto que acompanha a gente todas as noites, aqui no Boletim do Covid, muitas pessoas já se apresentando, daqui a pouco, inclusive, nós vamos dar uma passada com os nossos convidados, mas hoje foi um dia bom, por um lado, que a gente não teve nenhum óbito registrado aqui em Cruzeiro, mas, por outro lado, 76 novos casos confirmados. Um mês de abril chocante, muitas mortes. E qual é o retrato da pandemia hoje em Cruzeiro? Me parece uma situação muito difícil de ser controlada, talvez com a própria população, em alguns momentos, saindo um pouquinho das regras, né? Ou indo além do além. Isso pode ser um motivo também dessa sequência alta de casos. Mas qual a leitura que a senhora faz do atual momento que Cruzeiro vive hoje do Covid? Esse número expressivo de novos casos, ele se dá também pelo acumulado. Se você for prestar atenção, ontem, anteontem, foram poucos casos. Então, às vezes, acontece um acumulado e dá esse boom, né? 70 casos. Mas é acumulado mesmo, essa não é a realidade. Ontem, eu acho que foram menos de 20 casos, se não me engano. Bom, a leitura que eu faço é a leitura que você vê no Brasil inteiro, no Vale do Paraíba inteiro. O Cruzeiro não é uma exceção. Nós estamos vivendo, agora, nesse momento, além da explosão de casos, a gente está vendo que esse Covid ele veio muito mais agressivo do que o anterior, do que o que a gente viveu no início. E também ele já não tem mais tanta preferência por pacientes com comorbidades e nem por pacientes idosos. Nós estamos, assim, estarrecidos com os casos, com os óbitos que estão acontecendo recentemente de pacientes muito jovens e pacientes que não têm comorbidades. Então, hoje, a pandemia já não é mais o Covid, a letalidade do Covid não é só para idosos ou pacientes que têm pressão alta, diabetes, obesidade. Ele é para todos. Infelizmente, ele está atingindo todas as faixas etárias, né? E atingindo, assim, é muito alarmante e também é muito triste isso, você ver pacientes de 18, 20 anos internados, entubados numa UTI devido a um vírus, né? Doutora, uma outra questão. Esse atual momento da pandemia, a gente percebe o Covid mais agressivo, tanto numa quantidade maior de casos, transmitindo mais pessoas pegando Covid. Agora a gente vê as pessoas da linha de frente, os mais jovens, as pessoas que saem de casa, aqueles que vão trabalhar pegando Covid. Infelizmente, boa parte necessitando de um tratamento em um leito médico, ou, no caso de Cruzeiro, CISA e, às vezes, Santa Casa. Qual o retrato hoje do Covid? Uma pessoa, nesse momento, ela testou positivo. Qual a orientação que a doutora pode transmitir a essa pessoa? Ela, estando bem, ela fica em casa de boa, ela procura, mesmo assim, mesmo estando bem, ela procura um médico, ela procura uma farmácia, ela toma algum medicamento, ou ela tenta apenas ficar em casa se repousando, e se não tiver nenhum desconforto, nenhum problema maior, ela segue ali no seu isolamento, ou a partir do momento que você já tem Covid, você já tem que se precaver, não ficar nessa de vou esperar, porque muita gente às vezes é diagnosticado com Covid, testou positivo, mas a pessoa só apresenta sintomas e problemas mais sérios, mais graves no decorrer dos dias. Qual a orientação hoje para uma pessoa que testou positivo? O que ela deve fazer de imediato, doutora? Na verdade, acho que há umas 2 semanas é que o Estado se manifestou com um protocolo a respeito disso. Então, ele classificou o Covid em Covid leve, moderado e grave.
O COVID leve é o COVID que não tem comprometimento pulmonar, que o paciente está bem, ele não está com falta de ar, ele não está cansado, ele tem uma síndrome gripal mesmo. Esse paciente, ele vai ser orientado a tomar apenas medicamentos sintomáticos. Ah, está com dor de cabeça, vai tomar um remédio para dor de cabeça. Ah, estou fazendo um pouco de febre. Ah, estou com diarreia. Ah, estou com vômito. Então, vai ser isso. Os pacientes que apresentam outros sintomas, tipo fala cansada, sente cansaço ou falta de ar ao andar distâncias pequenas, pacientes que estão fazendo hipotensão, pacientes que não conseguem se alimentar, pacientes que estão com diarreia, com vômito, etc., são pacientes que nós vamos considerar como um paciente moderado, né? Então, na verdade, normalmente, a grande maioria dos pacientes com COVID não vão tomar medicamento nenhum. Ele tem que ficar em casa, fazer o possível para não transmitir para outras pessoas e simplesmente tomar os remédios sintomáticos. Agora, nós orientamos que todas as pessoas que estejam testando positivo procurem realmente um médico, para ser orientado pessoalmente, para que o médico possa estar dando todas as orientações possíveis para que, num caso de agravamento, esse paciente não perca tempo. É o que nós estamos fazendo hoje. A doutora Ana Inês é nossa convidada no Entrevista da Hora. O Covid-19 é o assunto em pauta. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui uma pergunta da nossa amiga Joelma Machado. Doutora Ana, como a senhora prevê a situação após o Dia das Mães? Porque é uma semana que preocupa, doutora. A pergunta da Joelma, e eu acrescento mais, é uma semana de movimentação intensa, em que as pessoas estão saindo para fazer compras, começo de mês, e depois, no domingo, o social do Dia das Mães, que é uma preocupação que a gente tem tido aí, do famoso churrasco, do famoso aniversário, as reuniões do fim de semana, e agora a gente vai ter a comemoração do Dia das Mães. E aí, doutor, o que a gente pode falar para esse público que está assistindo a gente para se precaver, para se cuidar? Ou, como a Joelma perguntou, o que a senhora pode imaginar após Dia das Mães? Tá, Joelma, a primeira coisa que eu imagino 10 dias após os Dias das Mães é uma desgraça tão grande como a gente está vivendo agora, o pior. Olha, toda vez que fala-se em feriado, a turma de frente, a turma que está encarando o Covid, já se assusta. Porque a gente sabe que o pessoal vai confraternizar, vai se aglomerar, e realmente o resultado vem em seguida. Em seguida. Olha, de 7 a 14 dias, a gente vai viver o terror de novo, como nós vivemos pós-carnaval, pós-Semana Santa, e agora vai ser pós-Dia das Mães. É uma coisa muito difícil, mas eu vou me colocar como... vou dar o meu exemplo pessoal. Faz mais de um ano que eu não abraço a minha mãe. A minha mãe tem 88 anos. É uma pessoa lúcida, é uma pessoa ativa, é uma pessoa saudável. Mas faz um ano que eu não abraço a minha mãe. Em respeito à idade dela, em respeito a eu ser uma pessoa de risco, porque eu vivo e convivo e respiro Covid 24 horas por dia. Então, eu não vou visitar minha mãe no Dia das Mães. Entendeu? Essa história, assim, o Dia das Mães, para o comércio, é uma maravilha. É o segundo melhor feriado para se vender, né? Porque, sabe, o mais comercial é o Natal, e segundo vem o Dia das Mães. Eu não sei, eu acho que é uma coisa difícil, né? Porque não é uma coisa tão boa, tão bonita, tão sagrada, e a gente gosta de vê-la todos os dias. E o Dia das Mães é um dia simbólico, né? É um dia simbólico que, na verdade, você não precisa ir lá ver sua mãe, né? Se você falar com ela pelo vídeo, pelo WhatsApp, e mantê-la em segurança, eu acho que é um presente mais bonito que você pode dar para sua mãe. Esse respeito de não ir no Dia das Mães na casa dela e não colocá-la em risco. É difícil, porque a gente entende o lado do comércio também, a gente entende que todo mundo precisa sobreviver. Mas, assim, quem puder evitar de, nesse dia, não aglomerar nas lojas, né, comprar pelo WhatsApp,
comprar pela internet, sei lá, alguma coisa que não faça você circular, seria muito legal, seria muito bom. Eu não sei como vai ser a consequência desse Covid para todos nós, mas eu sei que não vai ser uma consequência boa. A cabeça nossa já não está boa com essa história. Primeiro, porque assim, você parece que está enxugando gelo, né? Você faz quarentena, você fica afastado, você não sai, aí dali a pouco aumenta os casos, aí dali a pouco você sai, dali a pouco te prende de novo, dali a pouco o comércio começa também a ter problemas, que o desemprego aumenta muito, a condição financeira do município cai muito. Então, sabe, você está num ciclo vicioso terrível. Muitos falam em lockdown e etc., mas não acho que seja também a proposta ideal. Eu acho, assim, que a gente tem que ter muita consciência. Se você tem que sair, você tem que ir ao supermercado, você vá rapidamente, vá sozinho, desinfete suas mãos, desinfete as suas compras, volte em casa. O presente do Dia das Mães, eu acho que o melhor presente do Dia das Mães é mantê-la viva, e você também se manter vivo, para que a sua mãe não chore a sua morte. Eu acho que seria mais interessante do que realmente essa confraternização de churrasco. Eu acredito que a maior contaminação do Covid, que todo mundo usa máscara, todo mundo, acredito, né, quase todos usam máscara, fazem desinfecção, fazem isolamento social, não se aproximam tanto. Mas quando você se reúne com a sua família, num churrasco, no Dia das Mães, ou qualquer que seja a festa, primeira coisa, que estar em família é uma coisa boa e faz com que você baixe as suas defesas. E quando você vai sentar à mesa, brasileiro não consegue sentar à mesa sem bater papo e sem dar risada. Eu acho que a hora que você tira a máscara é a hora que você se contamina e contamina os outros. Porque você fica completamente relaxado num ambiente que é seu, que é seguro, que é perto da sua família. Então, eu acho que essa hora é a hora que você dá a contaminação maior. É no refeitório, na mesa, no restaurante, onde você está comendo, sem máscara, batendo papo e completamente à vontade. Então, eu acho que é uma coisa que quem pudesse evitar seria muito interessante. Não tem coisa pior na vida que você ligar para a mãe de alguém e falar que o filho está morrendo. Não tem coisa pior, pode ter certeza. Doutora Ana Inês, hoje no CISA, o paciente chegou, obviamente ele já tem o exame que testou positivo, ou aquele que porventura chegou passando mal, ainda não sabe que é Covid, ele é um suspeito, ele vai fazer o exame. Quais os principais sintomas nesse momento do Covid na cidade de Cruzeiro? Quando alguém procura o CISA, qual o quadro clínico que essa pessoa apresenta, doutora? Olha, os dois sintomas mais comuns são tosse e dor de cabeça e dor no corpo. Não, as três. Tosse, dor de cabeça e dor no corpo. São, a grande maioria apresenta esses sintomas. Eles apresentam o sintoma e muitas vezes eles vão no CISA antes de completar 24 horas de sintomas. E a gente sabe que esses três sintomas são sintomas que todas as gripes, todos os resfriados, todas as viroses praticamente apresentam esses três sintomas, né? E pela orientação que nós temos do Estado agora, nesse momento, a gente considera sintomas passíveis de realmente de serem Covid-19. E esses pacientes são orientados e são orientados a coletar exame. Nos primeiros dias de sintomas, nós coletamos um exame chamado RT-PCR, né? Que é o exame que o pessoal fala de cotonete, tal, né? Que coleta o material. E esse exame, ele demora, assim, de 5 a 10 dias para ter a confirmação ou a negativa do exame. Então, é um exame que muitas pessoas não querem nem fazer, porque demora muito resultado. Embora esse exame ele seja o exame mais preciso que nós temos atualmente. Então, o pessoal prefere fazer exame de farmácia, né? Porque é mais rápido e etc. Todos os dias, a gente recebe dúzias, né? Não dúzias, não, mas de 10 a 20 exames por dia de pessoas que fizeram um exame em farmácia, que é mais rápido, né? E depois que o paciente passa do 8º, 9º dia, a gente tem o teste rápido, né?
que é o teste de sangue, que esse realmente é rápido, ele fica pronto em 4, 5 horas. Muito bem, nós estamos aqui conversando, as perguntas estão chegando, estava conversando com o pessoal aqui no WhatsApp também, em cima dessa explicação que a senhora está fazendo. Deixa eu dar mais uma girada aqui com perguntas, e daqui a pouco eu também estou aqui com uma seleção de perguntas para a doutora Ana. Estamos com um público muito bom na live, quero agradecer nossas amigas, nossos amigos, quem puder compartilhar o Entrevista da Hora, por gentileza, compartilha nesse momento, para a gente alcançar um número maior de pessoas. Quem quiser comentar, fazer sua pergunta, fique à vontade, a doutora Ana está aí e está se prontificando a dar uma aula sobre Covid hoje aqui, e orientar, acima de tudo, as pessoas e tirar dúvidas. Aproveite, porque é uma oportunidade única. Então, vamos aqui com as perguntas. A Maria Tereza Fornaretti. Doutora, por que as mulheres testam mais positivo do que os homens no Covid? Tem a ver? Isso é coincidência, doutora? Boa pergunta dela. É que eu acho que as mulheres testam mais, porque elas testam mais positivo, porque elas fazem mais testes. Mulher sempre se preocupa muito mais com a saúde do que homem, né? Isso aí principalmente aqui no Brasil. As mulheres se cuidam mais que os homens. Isso é óbvio, né? Em todos os sentidos. Muito bem, doutora. Mas o vírus, ele não tem preferência por mulher ou por homem, ele não tem preferência, tá certo? É porque as mulheres se cuidam e testam mais mesmo. Doutora, quando que o paciente, ele está lá no CISA, quando que vocês chegam à conclusão que ele precisa ir para a UTI e de que forma é feito o tratamento na UTI? Porque vem muito aquela pergunta, está entubado, está consciente, não está consciente? Então, como é que é essa fase? Está no CISA, de repente vai para a clínica médica da Santa Casa, ou às vezes do CISA vai direto para a UTI. Fala um pouquinho desse dia a dia para a gente. E a UTI, que é a maior curiosidade das pessoas, e entender, né? Fala UTI, muita gente fica com medo, né? Ai, meu Deus, está difícil. E não é lógico, a gente tem tido várias mortes, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, mas a gente tem pessoas que se recuperam também na UTI. Mas vamos dar uma geral desse quadro, doutora? Vamos lá. Como é que ficou dividido o tratamento do paciente com Covid em Cruzeiro? Nós temos o hospital de campanha, que é o CISA, que ele é de baixa complexidade, e na Santa Casa nós temos a média e alta complexidade. A UTI, quando começou a pandemia mesmo, o prefeito conseguiu para Cruzeiro trazer 10 leitos de UTI Covid, eram exclusivos para Covid. Eu sei que de lá para cá foi aumentando. De 10 passou para 12, de 12 passou para 18, de 18 passou para 28 leitos de UTI. Então, a Santa Casa hoje conta com 28 leitos exclusivos para Covid. E também tem os leitos de média complexidade, que é de clínica médica Covid. Estão todos lotados hoje. Hoje acho que não tem nenhuma vaga lá. E o CISA tem 32 vagas de baixa complexidade. Então, o hospital de campanha é isso. Ele pega o paciente, que ele pode agravar, toma conta desse paciente, e ele vai ter duas alternativas. Ou o paciente vai evoluir de maneira de maneira boa, e ele vai ter alta, né? Mais tarde vai ter alta. Ou se ele complicar, nós temos a retaguarda da Santa Casa, tá certo? Um paciente grave normalmente não fica no CISA, porque tem a retaguarda da Santa Casa, que tem esses leitos, né? Leitos de maior gravidade. Uma coisa que eu vou aproveitar o gancho e vou conversar, e vou falar, é assim, a respeito do atendimento da Santa Casa. A Santa Casa é uma continuidade do CISA. A Santa Casa é do povo de Cruzeiro, assim como o CISA. A Santa Casa está lá exatamente para cobrir essa deficiência que hoje o CISA tem de ser baixa complexidade. Nós somos todos uma coisa só. Os médicos do CISA, os médicos da Santa Casa, a direção do CISA e a direção da Santa Casa é uma só.
Até porque temos intervenção municipal. Então, eu gostaria que vocês entendessem que começa com CISA, com baixa complexidade. Se o paciente agravar, nós não temos condições de mantê-lo entubado 2, 3 dias, nós não temos ventilação, VNI, que é ventilação não invasiva, e por isso na Santa Casa tem, lá é um hospital de mais de 100 anos. O CISA é um hospital de campanha com menos de 1 ano. Então, e eu gostaria de falar para a população parar com esse medo de Santa Casa. A Santa Casa está lá para fazer exatamente isso, pegar um paciente grave. Acontece que o índice o pessoal fica falando, porque tem tantas mortes, vocês não têm noção de quantos eles já salvaram lá. Eles trabalham muito e trabalham bem. É importante dizer isso. Pode ser que tenha uma diferença o tratamento do CISA, porque o CISA, assim, é mais humanizado, é menos pessoas, ele é mais novo, a direção é diferente, pode ser isso. Mas, pelo amor de Deus, o tratamento da Santa Casa, eles fazem o máximo deles também. Só que, talvez, eu acho que por ser Santa Casa, por ser aquele corre-corre, por ser muitas pessoas, eles podem perder um pouco desse olhar humanizado que a população tanto aprecia. Mas, por favor, quando um paciente vai para a UTI, ele vai para a UTI na esperança de ser salvo. E isso a gente faz. A gente não quer mandar o paciente para a UTI, porque a gente não quer que o paciente, se ele se agrave, mas quando ele se agrava, é a nossa saída. E outra coisa, o pessoal fala, entubado. É entubado mesmo, gente, UTI é para isso. Nós temos condições de entubar 28 pacientes na Santa Casa. E isso é a salvação deles. Quando o paciente é entubado, é sinal que ele vai ter uma respiração artificial, porque a respiração natural dele não está sendo suficiente. Se nós deixarmos por conta do pulmãozinho dele, ele vai morrer. E por isso existe a intubação, entendeu? Muitas pessoas foram salvas. Eu não vou conseguir lembrar o nome de um paciente aqui, mas é um caso que eu sou muito grata ao UTI de Cruzeiro. Eu lembro que é um paciente de 28 anos, é um paciente especial, com síndrome de Down, que tinha pouquíssimas chances de ser salvo. Ele tinha um comprometimento acima de 50%, eu não vou lembrar o nome dele. Mas eu fiquei acompanhando dia a dia. E o que aconteceu? Eles conseguiram salvar esse paciente. E foi uma coisa, assim, muito importante, que deu um ânimo muito grande a toda a equipe da UTI e também a equipe do CISA, que nós torcemos demais por esse paciente. Aliás, nós torcemos por todos os pacientes, só que esse era um paciente mais frágil, e ele conseguiu. A família deve estar vendo essa live, daqui a pouco eles se manifestam. E ele conseguiu. Eu sei que esse paciente é Down, é síndrome de Down, e ele tem 28 anos. E é uma criança, né? Mas, então, tem casos de pacientes que se salvaram, que são, que a gente tem, assim, a nítida certeza que foi o trabalho incansável desses colegas que conseguiram salvar esse paciente. Muito bem. Várias perguntas aqui. Vamos interagir um pouco mais na nossa live, na nossa entrevista da hora com a doutora Ana Inês. Silvia Marli Rufino. Por que a gente está tendo tantos óbitos por dia em Cruzeiro, doutora Ana? Nós temos tantos óbitos devido à gravidade, à agressividade desse vírus. Eu gostaria que vocês, quando vissem o boletim, reparassem bem numa coisa. A gente sabe que a incidência de mortes por Covid é em torno de 3%. Né? Então, se você tem 100 pacientes novos com Covid, você corre o risco de perder 3. Se você tem 1.000 casos, você corre o risco de perder 30. Entendeu? Então, eu gostaria que vocês entendessem isso. Quanto mais casos a gente tem diagnosticados, vai incidir isso aí na mortalidade também. Se você ver a quantidade de pacientes que, eu não sei, acho que o Cruzeiro está em 3,01%, se não me engano, de incidência. Acontece isso. Tem dias que não tem mortes nenhuma, e ninguém repara. Aí, quando tem 4, todo mundo se apavora. E outra coisa, é a própria evolução da doença, né?
A gente sabe que a gente briga com esse vírus, os pacientes graves, e muitos deles realmente vão vir a óbito. Então, conforme a gravidade, conforme o número de casos de contaminados, vai ter também um proporcional de óbitos. Eu tenho um pensamento que eu digo o seguinte, é natural, a gente vê sempre o número de mortes, mas a gente não consegue ter uma noção do número de pessoas que estão se salvando, o número de pessoas vencendo o Covid, se recuperando, curadas, né? Aliás, antes de eu ir para a próxima pergunta, aproveitando essa situação, a gente está tendo, doutora, muitos casos assim em que as pessoas saem do Covid, mas fica, de repente, fazendo algum tipo de tratamento, às vezes uma sequela, ou o Covid pode originar também uma outra doença na pessoa. Existem esses casos também, né? Um ou outro sempre fica com um problema. Existem sequelas do Covid, né? Que a gente está aprendendo também um pouco. Mas a gente sabe que o paciente que vence o Covid, um paciente que está internado, ou foi internado na Santa Casa, ou foi internado no CISA, que teve na UTI, a recuperação é um pouco mais lenta. Ninguém sai inteiro batendo bola depois de uma virose dessa. A não ser os pacientes que apresentam sintomas muito leves ou pacientes assintomáticos, que, né, para eles, realmente não aconteceu nada. É uma doença, a gente está iniciando o estudo sobre ela, a gente não sabe, a gente não domina. Ninguém domina o Covid, na verdade. Todos os dias saem novos estudos, novos trabalhos, e a gente está aprendendo dia a dia com o Covid, infelizmente, né? E parece que no Brasil o nosso aprendizado será extremamente longo, né? Pelo que a gente está vendo. Está se arrastando, entrando fase, sai fase, entra fase, e a gente não está conseguindo realmente dominar isso. Então, me desculpa, eu até perdi um pouco da pergunta, porque está entrando uma pergunta para mim também aqui. Mas a gente sabe que algumas sequelas vão ficar nos sintomas, com certeza. Correto. Não, estava falando sobre isso mesmo, né? Essa questão pós-Covid, algumas pessoas ficam com sequelas ou ainda mantêm o tratamento. Essa gangorra é que deixa a gente muito preocupado. Antes da gente começar a live, eu estava vendo aqui uma matéria da cidade de Araraquara, que foi uma cidade que fez lockdown, onde nós tínhamos números altíssimos de casos e de mortes, e o lockdown realmente funcionou em Araraquara, isso não há o que discutir. Só que agora, doutora, de acordo que a cidade voltou ao ritmo de vida normal, a fase pós-lockdown, os casos voltaram a subir, e já há um número de mortes que preocupa demais as autoridades de Araraquara. Então, tem hora que bate uma sensação, é igual nós aqui, a gente não fez lockdown, mas a gente fez fase vermelha, né? Então, é assim, de repente melhora, como a senhora mesmo falou, de repente piora. A sensação que dá é que a gente vai viver isso, que não vai parar mais. Essa transformação. Uma hora pode, outra hora não pode. Uma hora faz isso, outra hora faz aquilo. Dificulta realmente. Agora, essa notícia de Araraquara está aí nas redes sociais hoje para todo mundo ver. Quer dizer, nem o próprio lockdown está resolvendo a situação. Ele resolve enquanto ele funciona ali, naquele instante, naquele momento. Mas aí a cidade tem que tocar a vida, as pessoas precisam trabalhar e todo mundo tem que se locomover, tem que sair de casa. Nessa de sair de casa, o problema volta, doutor. É isso que está muito difícil para a gente. Exatamente. Quando você fecha tudo, diminui realmente o número de casos. Você vê isso aí é bem latente. Só que eu acho que é válido quando você para tudo, quando você faz lockdown mesmo, quando você não tem vagas, entendeu? Quando você não tem vagas, você não tem saída. Algumas vezes aqui em Cruzeiro, fechou-se tudo por falta de vagas de UTI. Não tinham mais respiradores. E Cruzeiro não atende só Cruzeiro, ele atende o fundo do vale inteiro, né? Você vê, todos os pacientes graves dessas cidades vizinhas vêm para Cruzeiro e são atendidos aqui. E são internados na UTI daqui. Então, quando não tem vaga, nós não temos saída. Eu acho que o prefeito fica numa situação difícil, porque ele não tem para onde sair. Para onde nós vamos mandar os pacientes de Cruzeiro? Não tem lugar para mandar, não tem vaga.
Não tem vaga em lugar nenhum. Até agora, nós não perdemos paciente nenhum por falta de vaga em UTI ou por falta de vaga na Santa Casa ou no CISA. Até agora, né? Mas a gente está fazendo das tripas coração, né? A gente aperta daqui, tem pacientes fazendo tratamentos domiciliar, né? Vem todo dia no CISA, e etc. Até agora não perdemos nenhum. Mas se continuar esse boom de pacientes, essa explosão de casos, com certeza a gente vai vivenciar essa desgraça. Eu acredito que e não vai demorar. Eu acho que vai ser depois do Dia das Mães que vai acontecer isso. É assustador. Doutora Beatriz, médica, diretora clínica da Santa Casa, também esteve conosco recentemente, falou a mesma coisa. Ela fez uma projeção para o mês de junho, um mês muito cruel. E a doutora Ninês também, né, deixa claro que pós-Dia das Mães a situação deve ser bastante crítica. Nicolas Amorim. Doutora Ana, a gente falou muito sobre intubação, né? Como é que é uma intubação. Então, nós vamos unir as duas perguntas. Eu vou colocar aqui uma pergunta. Como o paciente é intubado, doutora Ana? Como é que é feito esse procedimento na UTI? E, ao mesmo tempo, o Nicolas está perguntando como é feito o processo para saber a hora exata da extubação. Aí já é aquela fase... A gente fala da intubação quando a pessoa está indo para a UTI, e a extubação quando ela está saindo da intubação, digamos, para ver como é que ela vai reagir, se ela vai ter condição realmente de deixar a UTI ou não. Esses dois lados aí da parte de intubação, extubação, como é que é isso, doutora? Por gentileza, explica para a gente. Olha, que poderia explicar isso de maneira até muito melhor do que eu, são os médicos da UTI que fazem isso diariamente. Olha, o paciente só é extubado quando ele está bem, quando ele apresenta melhoras, quando ele diminui a sedação, ele já começa a reagir, aí ele o pulmão dele já está bem melhor, aí ele vai ser extubado. Mas, assim, o processo de intubação não deixa, normalmente, principalmente para a COVID, é quando o pulmão dele é insuficiente, completamente insuficiente, não consegue responder sozinho. E por isso ele precisa de uma ajuda, então ele precisa respirar artificialmente. E quando ele consegue já respirar normalmente, ele é extubado. Aí ele é extubado, ele sai da UTI, ele vai para uma clínica, para a clínica COVID, e depois, com o passar do tempo, ele se torna um paciente viável de ter alta. A pergunta agora é da Sara Mancilha. Doutora, fala para a gente sobre reinfecção. A população não está acreditando que Covid pega mais de uma vez. Às vezes o pessoal tomou vacina, já acha que pode sair e levar a vida normal. E não é bem isso, né, doutora? Infelizmente não é. Porque se a pessoa tivesse Covid uma vez e fosse imunizada para sempre, nós já estaríamos com a grande parcela da população de Cruzeiro imunizada, né? Pelo tanto de casos que nós já tivemos aqui. Não consegue essa imunização. Então, o paciente pode ter uma, duas vezes, tomara que não tenha a terceira, mas a segunda a gente já sabe, nós já tivemos diversos casos comprovados em Cruzeiro, com o exame RT-PCR, que é um exame que não falha, e a gente realmente já teve casos de reinfecção. Eu vou dar um exemplo, eu só não vou citar o nome, que é um colega meu. Eu tenho um colega que todo mundo fala, né, que a hidroxicloroquina é boa, não sei o que, ele toma, normalmente porque ele tem uma patologia que ele toma diariamente. É hidroxicloroquina. Ele tomou as 2 doses da vacina, ele tomou a Coronavac, ele tomou as 2 doses da vacina, e ele pegou Covid pela segunda vez, e ele foi parar numa UTI. Saiu, graças a Deus, ele está bem. Mas ele teve a segunda infecção, ele foi reinfectado depois de ter tomado 2 doses da Coronavac. Isso é simplesmente alarmante, uma desgraça, assim, você fica completamente tenso. Eu não sei exatamente o que esse vírus quer mostrar para a gente, mas deve ser uma coisa muito, muito importante, porque mesmo você tendo todos os cuidados, mesmo você sendo vacinado, você tem que permanecer com todos os cuidados, com distanciamento social de máscara, distanciamento social e o uso constante de álcool em gel. É a única forma que tem
de você ter uma pouca margem de segurança de não ser infectado por esse vírus. Seguindo com as perguntas, Letícia Rufino. Doutora Ana Inês, muito boa noite. A pessoa que toma vacina da gripe, se pegar o Covid, ela pega mais fraco? A vacina da gripe não tem nada a ver com o Covid, com a vacina do Covid. São coisas diferentes. Você deve vacinar contra a gripe também, mas contra o Covid não tem nada a ver. Covid é Covid. É uma doença nova, que tem 2 anos e pouco, é uma doença que a vacina específica para ele é o Coronavac, o da AstraZeneca, o Oxford, é outra coisa. Não tem nada a ver com a vacina da gripe. Mas legal aqui, as pessoas estão participando da nossa live e muita gente fazendo relato que venceu o Covid, muita gente colocando o seu depoimento, agradecendo o trabalho da equipe da saúde. Gratidão é algo muito importante, né? E a gente vê que as pessoas reconhecem mesmo nesse sentido, como o Miguel Ângelo, que é meu amigo, inclusive é um policial militar, e ele coloca aqui, fui salvo pela sua equipe com 50% dos pulmões comprometidos. Obrigado pelo comprometimento com a vida. É gratificante, né? A gente, a todo instante, a todo momento, vocês, profissionais da saúde, deve ser muito gratificante receber essas mensagens de carinho e reconhecimento da população. A Muito pergunta... Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Tem uma pergunta aqui. Legal. Acima da Marlene, sobe mais um pouquinho, Patrick. Isso, Fabrício. Doutora Ana, é verdade que as pessoas que são vacinadas, elas podem transmitir o Covid para outras pessoas? Eu já assisti no jornal que transmite sim, mas não foi divulgado mais isso. Então, ele está querendo saber mais, doutora. Olha, eu também estou querendo saber mais. Na verdade, eu também já li uma reportagem a respeito disso, eu já vi um estudo sobre isso, mas ainda não foi concluído, não é conclusivo. Então, a gente não pode afirmar que uma pessoa vacinada vá transmitir realmente a vacina. Que não manifesta a doença, vai conseguir transmitir o Covid. Porque é um problema que nós, profissionais da saúde, sofremos muito. Por exemplo, nós estamos vacinados, então a gente pode pegar a doença, não manifestar a doença, passar para outro, ou passar a doença sem manifestar na gente. Então, é uma coisa que ainda não se tem certeza, entendeu? Por isso que a gente continua mantendo todos os cuidados a respeito disso. Verinha, as farmácias e laboratórios particulares informam ao Departamento de Saúde, ou no caso a Secretaria de Saúde, ao CISA, os resultados positivos, ou esses números não são computados no boletim municipal? Doutora? Esses dados são sim computados no nosso dia a dia. Até porque todas as farmácias que fazem os testes, eles encaminham os pacientes positivos para a gente. Entendeu? Então, a gente tem, sim, eles mesmos, eu até quero agradecer as farmácias, acho que são 3 farmácias aqui, e os laboratórios, quase todos, também fazem. Eles mandam os pacientes para a gente, para que a gente tome as providências, para que a gente passe todas as orientações. E isso, de forma alguma, eu acho que atrapalha, muito pelo contrário, eu acho que ajuda e muito, porque eles são muito claros, isso eles trabalham mandando os pacientes para a gente. Doutora, nós estamos falando de exames, né? Aí os exames que são feitos na rede pública, no farmácias. Caso... então, o do CISA, ele chega a levar, às vezes, 2 semanas para chegar o resultado, e a gente sabe que, às vezes, chega o resultado, a pessoa já está terminando o período de isolamento. E a Marlene Maranhão está fazendo aqui a seguinte pergunta: por que o exame na farmácia, o resultado sai em até 15 minutos? Nós, do CISA, nós trabalhamos com o SUS, e nós temos laboratórios oficiais do governo, nós não podemos pedir exames de farmácia ou indicar alguma coisa, nós trabalhamos com o material que nós temos, nós somos SUS.
Então, por exemplo, o nosso material coletado, ele vai para o Instituto Adolfo Lutz, que é um órgão oficial do governo, que é um laboratório oficial do governo. Nós não podemos fazer de outra forma, né? Tanto é que todas as consultas, todos os medicamentos, tudo lá é gratuito, é pelo SUS, né? Então, não tem como a gente fazer isso. Quanto ao teste de farmácia, sai em 15 minutos, etc., eu não tenho dado assim, faz tempo que eu não vejo isso, mas eu acho que no Brasil, nós temos, pelo SUS, pelo que o Ministério da Saúde, pelo governo do Estado de São Paulo, nós temos o teste rápido antígeno, não, mentira, o teste rápido anticorpo, que se faz após o 8º dia, e o RT-PCR, que nós temos. Mas eu acredito que no Brasil existam mais ou menos em torno de uns 200 a 300 tipos de testes. Então, não dá nem para a gente discutir qualquer um, qualquer outro. Eu posso discutir somente o que é oficial do governo, que é oficial do SUS. Mais uma pergunta. Pois não, doutora? Quer falar mais alguma coisa? Quero. Por que o RT-PCR, que é feito no Instituto Adolfo Lutz, demora tanto? Gente, porque é o estado de São Paulo inteiro mandando lá. Você imagina? Não é só Cruzeiro, é todas as cidades do estado de São Paulo que atendem pelo SUS, são todas, vão para o Instituto Adolfo Lutz. Por isso que é um acúmulo enorme de exames, e é por isso que demora tanto. Doutor Flávio de Carvalho Magina, ele é um cientista, tem feito um estudo diário aí do Covid, e ele pergunta, quando tivemos a primeira onda no ano passado, e a segunda onda em fevereiro deste ano, ainda não havia colapsado o sistema de saúde. Agora, na iminência de uma terceira onda, com UTI a 100% e clínica médica quase 100%, quais as providências que estão sendo tomadas para enfrentar essa iminente catástrofe que se aproxima? Olha, Flávio, né? Flávio, a gente está fazendo, por exemplo, estamos fazendo essa live, né? Para tentar orientar a população, para pedir à população que evite aglomeração, para que evite, no Dia das Mães, essas festas, churrascos, almoços e etc., essas confraternizações que, com certeza, vão causar um dano muito importante depois de 10 dias, né? De 7 a 15 dias. A situação, ela é muito difícil. Eu acho que talvez é um problema que a gente vai ter que aprender a conviver com ele, porque ele não vai desaparecer tão rápido. Eu nem sei se a gente vai realmente dominar esse vírus. Eu acho que por muito tempo nós vamos vivenciar toda essa desgraça. Agora, o que a gente pode fazer é tentar evitar a contaminação, né? Porque depois de contaminado, você tem duas saídas, ou você vai sarar, ou você realmente vai complicar. Desculpa? Houve uma queda. Volta um pouquinho no que a senhora estava falando. Então, a gente está vivenciando um momento difícil, porque eu não vejo uma saída tão rápida para isso, porque eu acho que a gente vai ter que conviver com esse vírus. Uma das coisas que podem acontecer, que podem beneficiar e talvez retardar, e talvez até mesmo fazer com que seja dominada essa situação, é a vacinação em massa. Infelizmente, no Brasil está a passos lentos, né? Muita gente fala, nós começamos a vacinar as pessoas erradas, vacinando menos idosos, em vez de vacinar os jovens, né, que é a força realmente trabalhadora, é a força que realmente é quem mais transmite. Eu não sei se tivesse feito diferente, teria beneficiado, teria feito alguma coisa. Eu acho que agora nós estamos vivenciando mesmo a tragédia, porque, como o Flávio mesmo disse, nós estamos vivenciando um momento dificílimo, que tem dias que nós estamos sem vagas. E eu disse no início da live, eu disse que até hoje nós não perdemos ninguém por falta de vagas, mas que isso realmente pode acontecer. Não vejo saída, Flávio, não vejo como a gente evitar isso, devido ao ponto que nós chegamos. Eu acho que talvez se fosse feito algumas medidas tivessem sido feitas bem anteriormente, no começo da pandemia, em maio, junho do ano passado, eu acho que talvez nós não estivéssemos passando por isso. Eu não quero fazer uma crítica política ao presidente da República, né, porque eu sei que tem muitos fãs, mas eu acho que o fato
do presidente da República não ter usado máscara, não ter sido o líder para conter essa pandemia, o fato dele ter incentivado aglomerados e de ter feito pouco caso e deboches desse vírus, eu acho que não ajudou em nada a população do Brasil. Nós estamos aí com mais de 400 mil mortos, 400 mil famílias chorando. Eu acho que não adiantou de nada o que ele fez. Ele deveria ter sido um grande líder. Ele perdeu uma oportunidade maravilhosa de ser, talvez, o nome mais importante dessa pandemia, não só no Brasil, como no mundo, com a quantidade de laboratórios que a gente tem que podem produzir a vacina. Entendeu? Eu acho que nós tivéssemos uma pessoa que tivesse mais amor à ciência, que fosse um líder realmente nato, né? Nasceu para isso, a gente não teria vivenciado essa tragédia toda no Brasil. O povo brasileiro não merecia sofrer o que está sofrendo. A gente tem também, ao longo da pandemia, alguns resultados de exames, e até na exame particular, cujo resultado veio uma coisa e não era bem aquilo. É importante, eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela fez um exame particular, e acho que pode falar o nome dela, a Fabiana Rufino, fez um exame particular, o resultado foi um, e depois ela repetiu esse exame, o resultado foi outro, ela fez o terceiro, o resultado confirmou o segundo, tal. É importante, às vezes, a gente fazer pelo menos 2 exames para ter certeza, doutora, quando é um teste de farmácia ou de laboratório, coisa desse tipo, ou até mesmo do SUS. Fabiana Rufino é um caso à parte. É um caso à parte. É um caso à parte, porque a Fabiana, ela pergunta a sua opinião, mas ela faz o que ela quer, você entendeu? Ela já vai fazendo exame. Na verdade, pode ter acontecido realmente uma falha, mas ela teve 2 ou 3 que falaram a mesma coisa, né? Eu acho que se a gente fizer de uma maneira mais simples, não complicar muito, eu acho que fica mais fácil. Olha só, se o paciente tiver sintomas, a gente direciona o exame dele. Agora, se ele não tiver sintomas, não adianta a gente chutar, né? Não vou fazer o exame hoje, não vou fazer o exame amanhã, não, quarta-feira eu faço o exame. Não. Eu acho que seria interessante, se o paciente tiver os sintomas, fazer o teste. Fora isso, eu acho que é um tiro no escuro. Agora, o lance da Fabiana realmente foi interessante. Ela fez o primeiro, deu positivo, já deu com anticorpo IgG, e depois ela fez mais 2 que deram que ela não teve a enfermidade, quer dizer que ela não poderia ter desenvolvido IgG, né? Foi uma coisa assim. Mas não precisa fazer 2 testes, não. Eu acho que às vezes o paciente faz um teste, deu positivo, passou os 14 dias, não teve consequências, vamos esquecer esse assunto e tocar a vida para frente. Tá. Eu tenho uma pergunta aqui da vereadora Sandra Cunha. Ela está perguntando aqui, doutora, quando o pulmão está sendo curado, como que a gente fica sabendo? É feito tomografia? E quem está entubado, como é que sabe quando está melhorando e pode sair da intubação, digamos assim? Da intubação, quando o paciente começa a se recuperar, né? O pessoal da UTI tem exames que eles fazem, etc. A tomografia é um exame muito legal de imagem, que você vê o comprometimento pulmonar. Mas assim, não precisa fazer 2, 3, 4 tomografias. O próprio estado do paciente, ele vai melhorando, ele vai respirando melhor, a saturação dele melhora o estado geral do paciente, os exames laboratoriais melhoram também. São sinais que ele está, né, melhorando. Normalmente, a COVID são 14 dias de infecção. Né? Com o passar do tempo, o paciente vai deixando de ter todos os sintomas e vai só melhorando, voltando ao normal dele. Perfeito. Doutora, atualmente a gente tem visto aí muitos casos em que marido e mulher, principalmente marido e mulher, estão sendo vítimas da Covid. Alguns, infelizmente, partindo o marido e a mulher. Em outros casos, um recupera, o outro não. Em alguns casos, os 2 conseguem recuperar. Mas está uma coisa assim, atualmente uma pessoa da família pegou,
ela tem uma chance muito grande de transmitir para mais 2 ou 3 da mesma família. E a gente tem visto aí, eu não sei, eu estou achando que a gente tem 2 cenários de transmissão hoje, doutor. Eu acho que um é dentro de casa mesmo, nessas reuniões familiares, na hora do almoço. Em casa, geralmente, a gente relaxa, né? A gente fica sem máscara, por estar num habitat natural, você se sente, a senhora mesmo falou isso aqui na live, a pessoa se sente com mais confiança, ela acha que está ali com a família, que está tudo bem e tal, só que às vezes uma pessoa dessa família trouxe o vírus para dentro de casa, que ela pode ter pego lá no trabalho dela, porque eu acho que a transmissão está por aí, doutor, eu acho que a transmissão está acontecendo nas reuniões sociais, em casa ou no trabalho. É a impressão que eu tenho, que as maiores transmissões hoje acontecem por aí. Lógico que você tem o risco do transporte público, você tem o risco de ir num banco, num caixa eletrônico e pegar. Mas eu acho que, eu não sei se a senhora, se os pacientes comentam, se eles sabem ou têm ideia onde pegaram e tal, mas eu acho que está tendo muito caso de família para família, doutora. É mais ou menos por aí? Sim, é muito comum uma pessoa da família pegar e todo mundo pegar junto, os filhos, a esposa, a funcionária, etc. Realmente, a gente está vendo vários casos de Covid na mesma família, tudo bem, a gente está vendo, e também no trabalho, mas eu acho assim, que é justamente onde você relaxa, você acha que não tem perigo, é onde acontecem as coisas. Mas eu não vejo como um paciente que use máscara constantemente no trabalho, e faça uma boa higiene, e mantenha-se o distanciamento social, que ele pegue Covid. Eu vou explicar por que eu acho que realmente não acontece. Eu trabalhei com o Covid desde que abriu. E eu vacinei, eu acho que 8 meses depois que eu consegui, que a gente conseguiu vacinar. Em 8 meses, eu fiz 12 exames de teste rápido para ver se eu estava contaminada ou não. Que eu apresentei 2 vezes, eu apresentei gripe, e outras vezes eram testes que a gente fazia mesmo lá no CIS, etc. Em todos os 12 testes, não só em Cruzeiro, porque eu trabalho em Passa Quatro também, eu fiz alguns lá. Eu sei que o total foram 12. 12 testes. Todos os testes negativos. Todos negativos. Não tinha tido contato com vírus, etc. Trabalhando diariamente com isso. Depois da vacinação, na segunda dose da vacina, 21 dias depois, eu apresentei a IgG, quer dizer, eu estaria teoricamente imunizada. Então, o que eu quero dizer com isso? Enquanto eu estava lá à frente do Covid, sem ser vacinada, eu não peguei. Mas por que eu não peguei? Eu não peguei porque eu tomei todos os cuidados possíveis, né? Tinha pacientes que tossiram perto de mim, tem pacientes que, infelizmente, me abraçaram, né, e etc., mas eu sempre estive de máscara, de face, etc. Então, eu não peguei. Então, eu acho que eu não peguei devido a esses cuidados, e principalmente pelo uso da máscara. Então, eu acho que se todo mundo usasse a máscara constantemente, a gente teria muito menos infecção. No trabalho, o pessoal, quando vai tomar café, quando vai conversar, quando vai bater papo, quando vai fumar, obviamente, tiram a máscara. E eu acho que esse é a hora que o pessoal contamina mais. Toda vez que... Você pode ver que isso é costume nosso brasileiro, né? Não tem como. Que a gente vai sentar numa mesa e vai conversar, ou vai tomar um café, a gente conversa, a gente ri, a gente conta piada, a gente fica totalmente relaxado. E eu acho que é a hora que acontece a maior parte da contaminação, principalmente no almoço, no jantar e no café, porque a gente conversa de mais perto e sem máscara. Verdade, eu também concordo, eu também faço essa mesma leitura. Doutora, a senhora acha que alguma variante chegou a Cruzeiro, chegou à nossa região do Vale do Paraíba, pelo número atual de casos, um número maior de pessoas contaminadas, pessoas mais jovens necessitando de um leito hospitalar, número de mortes aumentando? Isso dá a entender que alguma variante mais agressiva chegou por aqui também.
Alguma informação oficial ou dá para imaginar que isso realmente esteja acontecendo? Então, Rogério, dá para imaginar que está acontecendo alguma coisa diferente, completamente diferente do que a gente já enfrentou nas outras 2 vezes. Essa é extremamente mais agressiva. Eu acredito que possa ser uma variante. Nós já pegamos pacientes que, num dia, estava super tranquilo, com pouquíssimos sintomas, uma tomografia de 10% de comprometimento, e 3 dias depois, um paciente completamente agravado, um paciente que faz uma outra TC e tem aí mais de 50% de comprometimento pulmonar. Ele passou de ser um paciente tranquilo, um paciente fácil de resolver, para um paciente grave, em poucos dias. Então, eu acho que realmente deve ter uma variante. Isso aí, se tem ou não, isso aí é a Secretaria de Saúde, né, que provavelmente, se tiver alguma variante, ela deve emitir uma nota ou dar alguma orientação. Maria Elisa Batista Nunes. Meu filho teve uma febre muito alta durante a noite, tremor, calafrios, desde pirona. Ele foi fazer o exame na farmácia, no dia seguinte deu negativo. A febre não voltou. Ele não está sentindo nada, graças a Deus. Eu posso confiar no teste de cotonete da farmácia? Eu acho que você pode confiar no exame do cotonete, sim, só que eu não acredito, assim, tão rápido. Assim, ele teve na madrugada de manhã, já foi na farmácia. Podíamos esperar aí umas 48 horas, né? E depois fazer o teste. Eu acho que tão precoce assim, eu não confiaria, não. Eu acho que ele continua. Se ele tiver mais sintomas, eu acho que tem que ser repetido. Espera ter o sintoma, espera pelo menos 24 horas de sintoma, para depois procurar fazer o exame. Muito bem. Doutora Ana Inês, médica que está no enfrentamento diário do Covid no CISA, o Centro Integrado de Saúde, o Hospital de Campanha, em Cruzeiro, numa entrevista da hora. Doutora, para satisfação nossa, a live alcança um número muito alto de pessoas, inclusive a live está rodando positivamente, tem muita gente assistindo essa nossa entrevista. Muito bem. A Leila Mota Santos está perguntando, doutora, existe caso... Tem, né, doutora? Tem casos de reinfecção aqui também, né? Já temos vários casos comprovados de reinfecção. Muito bem. A Roseli Maria Carvalho. Doutora, até quantos dias a pessoa infectada transmite o Covid? Bom, aí vamos lá. Até o 10º dia. 11º dia. Só que tem um problema. Existe um estudo que diz que 2 dias antes de você manifestar o primeiro sintoma, você já pode estar transmitindo. Isso é terrível, né? Porque você, sem saber que vai ter Covid, você já está passando. Mas, assim, até o 10º dia, você transmite. Muito bem. Dá uma subidinha ali, Patrick, que eu quero fazer mais uma pergunta do Roberto Guedes e da Márcia Delatori Guedes. Deus abençoe a doutora Ana Inês e todos os profissionais que estão ativos em cuidar com carinho e empenho daqueles que necessitam. Parabéns pela entrevista. Obrigado, Roberto. Sempre uma satisfação. E a gente tem várias pessoas aqui participando com a gente. E muito... Olha, doutora, a senhora é querida, porque tem um público aqui gigantesco fazendo, né, agradecimentos, comentários. Vamos descer, Patrick. Muita gente participando mesmo da nossa live. Pode descer. Muito bem. Todo mundo agradecendo demais. Espera aí. A Cris Reis.
Meu marido Miguel Ângelo esteve internado no CISA, foi muito bem atendido e recuperado pelas equipes, extremamente profissionais e amantes da vida. A Sandra Cunha, boa noite, a nossa vereadora Sandra Cunha. Doutora, como a gente fica sabendo quando... é a pergunta que ela passou para mim, que eu já fiz aqui também, né? Não, essa já foi da vereadora Sandra, praticamente está repetindo aquela pergunta, quando a pessoa fica entubada, está tendo melhora com relação à situação do pulmão, né? A tomografia, a gente até já falou. Pergunta do Lucas Mendes e Aleal Costa. Olha só, filho do doutor Davi, nosso amigo Lucas. O pulmão de uma pessoa comprometida, que foi recuperada, esse pulmão volta ao estado natural, ou seja, a capacidade natural dele? Olha, teoricamente sim, né? Nós estamos ainda no início, a gente não tem controle ainda da evolução desses pacientes que estão saindo da UTI, que estão tendo Covid grave, etc. Né? Ainda não deu tempo, é tanto caso novo de Covid que a gente ainda não está acompanhando esses pacientes para ver até que ponto eles vão ficar sequelados na parte pulmonar. Já sabemos que tem alguns pacientes que ficam comprometidos, mas a gente não sabe ainda se todos vão ficar, se alguns vão ficar, ou se ninguém vai ficar comprometido, o pulmão vai ter alguma sequela, vai levar para a vida toda devido a ter o Covid, né? Nós estamos iniciando ainda esse tipo de... Existem equipes, existem grupos de médicos estudando isso, mas ainda não temos nada concluído. Doutora Ana, uma situação que eu tenho observado, me parece que as pessoas mais obesas, elas têm mais dificuldade com o Covid, e principalmente necessitando de internação, às vezes até a UTI. Isso tem acontecido realmente? E depois eu já pergunto, a importância de se fazer caminhada, atividade física, e o quanto isso ajuda a combater o Covid, doutora? Olha, obesidade, sem sombra de dúvida, é uma comorbidade muito ruim para o Covid, né? Existem hipertensão, diabetes, outras patologias, mas a obesidade Mas, normalmente, o obeso, ele já tem problema respiratório, e já não tem a capacidade respiratória de uma pessoa, de um atleta, de uma pessoa magra, de uma pessoa que faz exercício. A gente não sabe ainda a que ponto uma pessoa fazer bastante exercício, ser um atleta, pode implicar na relação com o Covid. Se isso ele vai ter um Covid mais leve ou não, porque a gente não tem essa incidência ainda, a gente não sabe exatamente como vai ser isso. Mas a gente sabe que quanto a pessoa saudável, que faz exercício, que come comidas saudáveis, que não é obeso, que mantém o peso, normalmente ele passa por essas patologias com mais facilidade. Não sei se pelo Covid vai ser assim, né? Nós não temos ainda esse estudo. Mas é claro que não ser obeso e fazer exercício físico é uma coisa ótima para a saúde, né? Até pela longevidade. Muito bem. A Zoniana Souza, ela está perguntando aqui, boa noite, minha mãe, com 89 anos de idade, ela venceu o Covid, graças a Deus. E a gente tem muitas pessoas nessa faixa etária que conseguiram vencer o Covid, né, doutora? Muita gente mesmo, né? Graças a Deus. A nossa paciente menos jovem, que saiu no CISA, não tem, 90 anos. Saiu batendo bola do CISA, saiu muito bem. E temos alguns casos também de uma paciente de 88 anos, com comprometimento acima de 50%, com comorbidades, porque era hipertensa, diabética, idosa, né? E também venceu o Covid de uma maneira admirável, ela saiu muito bem também. Nós temos vários casos de pacientes idosos que conseguiram vencer o Covid. Isso é um grande ânimo para a equipe, quando nós conseguimos esses pacientes saírem, né? A gente fica
muito grato a Deus, né, por a gente ter podido ajudar de alguma forma, e também porque eles venceram. O Paulo Ferreira. Paulo Ferreira é ex-vereador aqui em Cruzeiro, amigo nosso, sempre participando das nossas lives. Ele está perguntando, doutora, existe a possibilidade da gente ter que tomar essa vacina do Covid anualmente, como a vacina da gripe? Olha, Paulo, eu acredito que sim, né? Acho que de 20 anos para cá, eu não sei bem, não se tem nada definitivo nessa vida, né? Nem a vacina. Porque existe um interesse comercial em cima disso, violento, né? Violento. Então, que se você der uma vacina anual, o governo vai ter que comprar anualmente a vacina, né? Ou você vai para um consultório particular anualmente. Então, eu não vejo assim, eu vejo que o mundo ele está meio complicado, porque o interesse financeiro está muito acima da vida humana mesmo. Então, assim como é a vacina da gripe, eu acredito que também o Covid vai ser uma vacina anual. Não vai ter nada definitivo. Ok. A Silvia Messias. Doutora Ana, quando a pessoa está saindo da extubação, é possível pegar também uma bactéria? Nossa, meu Deus, mas o povo tá, o povo tá muito preocupado com a intubação e extubação. Exato. Olha, tudo é possível, né? Mas eu não penso assim. O Covid já é uma doença tão dramática, tão traumática, que eu acho que se o paciente chegar a ser entubado e ser extubado, eu acho que com certeza ele vai ficar bem, porque ele já venceu o mais difícil, que é o Covid. Muito bem. Silene Fernandes, diante das reinfecções e variantes, há a possibilidade dessa vacina do Covid acontecer o mesmo que houve com a vacina da gripe, ou seja, ela ser modificada e ser aplicada todos os anos. De acordo com as variantes vão surgindo, a vacina também vai mudando, né, doutor? É mais ou menos por aí, como a Silene falou, né? Eu acredito que sim, eu acredito que eles devem fazer uma vacina anual que pegue todas essas variantes, né? Mas anual, que a gente tem que vacinar todo ano mesmo, não vai ter outro jeito. Pessoal, estamos caminhando já para o final da nossa entrevista. Rosa Mancilha, quem teve Covid deve tomar a vacina normalmente? Normalmente, quem teve o Covid, após o período de isolamento, que são os 14 dias, né, que a gente, a Santa Casa, que o CISA coloca lá naquele termo de isolamento, 30 dias após o término do isolamento já pode tomar a vacina. Bom, aqui a Cléria Regina Fraguinha está fazendo uma observação, talvez seja interessante até para o pessoal da UTI, mas eu vou colocar aqui, doutora. Ela disse que o catéter de alto, acho que foi? Fluxo. Isso, o catéter de alto fluxo, ele é bem mais simples, e ela diz que os municípios não estão utilizando para evitar a intubação. Deixa eu te falar uma coisa. Realmente, o catéter de alto fluxo, a ventilação não invasiva, que a gente chama de VNI, são duas alternativas antes de se tentar a intubação. Tudo bem. Na Santa Casa tem os dois. Então, muitas vezes, um paciente do CISA sai e vai para lá fazer isso, fica bem, etc., e evita até mesmo a intubação. Nós do CISA tentamos, nossa secretária, o nosso prefeito, eles estão tentando adquirir para o CISA também esse aparelho. O problema agora é achar o aparelho para comprar, entendeu? Porque não tem. Nós estamos vivenciando um problema também, não é só querer fazer e ter o dinheiro para fazer, é achar para comprar. Esse é o grande problema. Não sei se vocês estão acompanhando, que sumiram os medicamentos. Medicamento que antigamente custava R$ 5 a ampola, hoje custa 180 a ampola. E quando você fala, nossa, 180, mas e aí, como é que vai fazer? Compra. Cadê para comprar? Não está tendo para comprar. Porque nós não vivenciamos isso antes, não tinham tantos pacientes entubados, porque assim, nenhuma das enfermidades que antes do Covid desapareceu, nenhuma delas.
pessoal infarta, o pessoal morre de câncer, o pessoal morre de acidente de carro, o paciente continua com todos, nós continuamos com todas as outras patologias, nós tínhamos. E apareceu essa tragédia desse Covid. Por exemplo, sempre vivemos com 10 leitos de UTI aqui em Cruzeiro. 10 leitos, são insuficientes, vamos mandar paciente para Taubaté, vamos mandar paciente para São José dos Campos. Tudo bem. A gente vivia essa lenga-lenga. Agora nós temos 28 leitos, fora os 10 nossos que tínhamos antes. E esses leitos já são insuficientes. Então, o que aconteceu? Veio uma patologia que ocupou praticamente 50% de tudo o que nós já tínhamos antes. Então, hoje, nós temos uma deficiência enorme de medicamentos. Tem medicamentos, às vezes, falta medicamentos para a gente comprar, de você dar paciente para intubação. Entenderam? Falta antibióticos. Lá no CISA, a gente estava com falta de medicamentos que foram comprados em março, que estavam presos no Porto de Santos, que não tinham chegado, etc, etc. Então, por exemplo, a VNI, que é a ventilação não invasiva, e o catéter de alto fluxo, que são excelentes mesmo, eu concordo, nós estamos tentando desesperadamente comprar para o CISA. E já faz uns 2 meses que nós estamos atrás disso, não conseguimos ainda para comprar, tá certo? Mas, com certeza, é uma alternativa viável. Nós, hoje, não temos esse problema, porque quando o nosso paciente precisa, vai para a Santa Casa, entendeu? Mas a gente está tentando comprar e no CISA mesmo, com certeza. Bem, cumprimentar aqui também, doutora Ana Inês, o Kleber Silveira, nosso diretor do SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Ele está dando os parabéns pelo excelente trabalho que a doutora Ana desempenha à frente do CISA, parabenizando também o nosso programa aqui, excelente entrevista. Obrigado, Kleber, um abraço a você. O Kleber também é um grande parceiro, muito prestativo e sempre ajudando a gente. O sogro dele teve internado aí também, né, doutor? Ele me contou, tal. Não, mas ele tá bem, né? Olha, Kleber, um abraço para você, obrigado aí, viu, pelas palavras. A Maria Sueli, amiga nossa de Lavrinhas. Doutora, outra coisa, o teste de farmácia não é 100% confiável, né? Pois um amigo fez, deu negativo, e 3 dias depois ele fez no posto de saúde o teste rápido e confirmou que era Covid. Em cima até do que a Maria Sueli está falando, doutora Ana Inês, qual o momento exato que a gente deve fazer o teste? Por exemplo, começou a ter sintomas, já vai lá, já faz o exame, ou tem que esperar 48 horas, enfim, qual é a hora certa para não acontecer isso que aconteceu, como ela está dizendo aqui? Sabe o que acontece? O COVID, ele tem a fase dele, tem o teste especial para a fase dele. Se você, por exemplo, colher o teste da fase 2, 3, na fase 1 vai dar tudo errado. Então, assim, o teste do cotonete, que eles chamam, é o teste do SWAB, né? Ele é feito nos primeiros dias. Se você fizer o teste do SWAB depois do 8º dia, ele vai dar negativo. Se você fizer o teste rápido no começo, o teste rápido vai dar negativo. Eu acho que essa curiosidade desenfreada de saber se está ou não está, acontece que muita gente faz o exame errado na fase errada. E é isso que acontece. Então, eu acho que quando o paciente tem um sintoma, ele deve procurar um médico e falar, olha, eu estou com esse sintoma desde tal dia. A data inicial é fundamental para a gente acertar o exame e o diagnóstico, tá certo? Então, não adianta fazer teste. Eu acho assim, que a pessoa vai fazer o teste, eu acho que é mais por curiosidade do que realmente por necessidade. Porque quando a pessoa tem sintomas graves, ela vai direto no médico, ela não vai ficar andando em farmácia, não é verdade? Ela vai no médico, para o médico resolver. Então, eu acho que isso é importante. Nos primeiros dias, o teste de farmácia até funciona, mas se for colhido um dia errado, vai dar tudo errado, não vai dar certo. Fernanda Miranda, pode haver na mesma casa todos assintomáticos? A Maria Sueli também quer saber disso. Todos assintomáticos. Pode acontecer, doutor? Todo mundo na mesma casa dá assintomático? Pode, porque o Covid é assim, né? Você mesmo disse, quando você deu o exemplo dos casais aqui, do drama, que acho que morreram 3 casais aqui em Cruzeiro, se não me engano.
Às vezes, todos pegam, às vezes nenhum pega, às vezes a mulher sai bem, o marido não sai, às vezes morrem os dois, às vezes não morre ninguém, né? O grande desafio, Zé Rogério, que eu acho que todos os médicos que estão no enfrentamento estão passando, é a total incapacidade de prever quem vai agravar e quem não vai agravar. Quando eles passam no início, é impossível prever, entendeu? Se vai passar para Covid moderado e grave, se vai sair, se não vai sair, não dá. Eu estou falando para você que parece que tem variantes, porque agora a agressividade, você vê um paciente e você, pô, esse paciente está ótimo, você examina o paciente, você tem exames do paciente, tem uma tomografia na mão, e você, não, está tranquilo, dali a pouco ele volta e volta grave, ele volta desaturando, ele volta, assim, numa situação desesperadora. Então, não tem como prever. Esse é o grande problema. Por isso eu gostaria que a população se atentasse. Não dá para garantir você aí, né, bonitinho, novinho, fortinho, que você não vai ter um Covid, não vai morrer. Não dá. Não dá para dizer. Entendeu? Quanto mais cuidado tiver, mais garantias você tem de não morrer. E mesmo assim ainda pode. Mas quem é abusado, por exemplo, eu vejo, e assim, eu não presto muita atenção, porque eu não sou de participar de internet, Facebook, nada. Mas eu vejo, teve uma festa em tal lugar, tinha 30 e tantas pessoas. Eu fico imaginando, caramba, o que é? Não gosto de viver, não? Sabe? O que acha? Que é imortal? Highlander? Não é, entendeu? Tem que prestar atenção nisso. Qualquer um pode morrer. Qualquer um. Um médico pode morrer, um enfermeiro pode morrer, você pode morrer, qualquer um. Então, eu acho que quanto mais cuidado você tiver nessa fase, que eu acho que mais 6 meses, 1 ano, no máximo, a gente vai ter essa vacina em massa, né? Vamos vacinar todo mundo. Seria importante, porque eu acho, assim, é um desperdício, um grande desperdício, você morrer por um vírus invisível que poderia ter sido evitado. Então, eu faço um apelo aqui mesmo à população de Cruzeiro, porque não está na mão do prefeito, não está na mão dos médicos evitar essa tragédia que se anuncia e a cada dia ela parece mais próxima. Está na mão de cada um, né? Você ter amor à vida, a sua vida, a vida das pessoas que você ama, de não transmitir também. É muito frustrante, sabe, Zé? É muito frustrante, é muito sofrido você acompanhar um paciente 2, 3 dias, ver que ele vai para a UTI, infelizmente ele tem poucas chances, depois você receber a notícia do óbito dele. É sofrido. Todos os dias tem sofrimento para nós, do CISA, e o pessoal do Santa Casa também, eu tenho certeza disso. É extremamente frustrante você ter que dar a notícia, você ligar para uma família e falar assim, olha, infelizmente, o paciente agravou muito, ele vai para a Santa Casa e ele não vai escapar de ser entubado. Ele tem que ir para a UTI. É a única chance que ele tem. E você vê o desespero da família, sabe? E você vê, assim, você vê que uma família vai ser destroçada, porque alguém deles vai morrer. Infelizmente, as pessoas não pensam que isso é verdade, mas é verdade. É verdade. Eu não vou citar nomes também, porque quase todos os pacientes que estão na UTI hoje já passaram pelo CISA e você acaba conhecendo. O CISA, como é um tratamento mais humanizado, a gente conversa, a gente fica sabendo da vida das pessoas. Há pouco tempo atrás passou pelo CISA uma pessoa muito querida de Cruzeiro, uma pessoa que é uma pessoa querida, influente, etc, etc. E uma pessoa de uma condição financeira bem avantajada aqui no município. E eu escutei da boca dessa pessoa falar assim, pois é, né, doutora? Agora, nem dinheiro resolve. Nem dinheiro resolve, porque você vai disputar um tubo, vai disputar um respirador com as pessoas do SUS. Nem dinheiro resolve, porque não tem vaga, não tem respirador, não tem o que você faça. Você pode ser querido, você pode ser amado, estimado, não tem. Ninguém vai tirar alguém que está no respirador para você. Então, nessa hora, o que a gente pede para as pessoas que evitem de qualquer forma ser contaminados e contaminar outras pessoas. Doutora, uma pergunta. Pois não. A gente está caminhando para o final. Eu agradeço todo mundo que participou. Infelizmente, eu não tenho mais tempo para
colocar mais perguntas aqui, né, das pessoas que estão com a gente. Algumas estão repetindo e colocando perguntas, suas opiniões, mas está na live. É só você percorrer aí todos os comentários, eles ficam aqui para que a gente possa observar e acompanhar. E o interessante da nossa live é que ela é bem democrática, cada um tem o seu ponto de vista, o seu comentário, e fica aqui registrado. Agora, doutora, uma coisa que até hoje eu não entendi, eu acho que nem vocês médicos e nem a ciência conseguiu explicar isso. O porquê o Covid age diferentemente com cada pessoa. A gente não consegue entender. Em alguns casos, pessoas assintomáticas, em outros casos, pessoas com sintomas leves, depois tem aquele grupo, uma quantidade menor, mas ainda tem aquele grupo que precisa de um atendimento médico no hospital, no CISA, no caso de Cruzeiro, né, CISA, hospital de campanha, e aquelas pessoas que eventualmente enfrentam aí a UTI, precisando de um respirador, e alguns, infelizmente, acabam morrendo. E não tem idade, impressionante, né? Antes se falava as pessoas mais idosas, as pessoas com comorbidades. Hoje, a pandemia tomou aí um rumo que a gente não consegue entender como as coisas acontecem. Mas isso, porque em alguns casos, em algumas pessoas mais graves, em outras não. Se tem uma resposta para isso, é a imunidade, é alguma doença que a pessoa já tem, é tipo sanguíneo, enfim, se fala tanto, estuda isso, estuda aquilo, mas eu acho que essa resposta ainda não veio, né, doutora? Ou tem uma noção? Não. É o desafio. Eu falei para você que é imprevisível. Você vê um paciente, não sabe se ele vai evoluir de maneira benigna ou não. Esse é o grande... Hoje, isso é a grande frustração da gente. Né? Quando paciente idoso, paciente com comorbidades, a gente já esperava que um paciente com diabetes que pertence idoso fosse piorar. Mas é agora. E agora não. Agora está morrendo pacientes muito jovens, que nem comorbidades têm. Então, ele é imprevisível. Esse momento, nós estamos vivendo, acho que a maior frustração nossa é realmente ser imprevisível. A gente não sabe se o paciente vai evoluir bem ou não. Exato. Perfeito. E eu estou indo aqui para a fase final. Eu queria fazer uma pergunta. Doutora, conta para a gente como é que é o seu dia a dia no CISA. Que horas a senhora chega? Como é que é a rotina lá do CISA? Imagino eu uma adrenalina, né? Um corre-corre, o celular da doutora que deve chegar a 1000 mensagens por dia, todo mundo liga, todo mundo, doutora, me ajuda, doutora, me explica isso, tal, e aquela movimentação intensa. Doutora está ali, a Claudete está lá também, aliás, mande um abraço para a Claudete, nossa querida amiga Claudete, ex-vereadora, sempre muito prestativa. Leve nosso abraço a toda a equipe do CISA, doutora, porque, olha lá, ela está aí, né, sempre acompanhando. Que bom. E um abraço para você, Claudete. Mas como eu estava dizendo aqui, a gente tem que agradecer demais o trabalho de todos os profissionais da saúde que estão na linha de frente do Covid. Mas, doutora, como é que é essa maratona diária do CISA, doutora? Conta um pouquinho para a gente. Zé, eu estou vivendo no CISA, acho que eu tenho um canto lá para mim, escova de dente, tem tudo, entendeu? Já tenho onde tomar banho, tudo, porque eu estou de férias em Passa Quatro, eu estou vivenciando o CISA 24 horas por dia. Eu fico lá 12, 14, 16, 24, 36 horas sem sair. Assim, a minha filha caçula está morando em São Paulo porque passou no vestibular, né? Então, eu agora estou por conta do CISA mesmo, por conta do Covid. Então, a minha rotina é complicada. Eu gostaria de aproveitar um instantinho que você está me dando. Eu queria agradecer a equipe do CISA, tá? Eu queria agradecer a todos os meus funcionários do CISA, todos, sem exceção. A portaria, o pessoal da limpeza, o pessoal que faz a enfermagem, os técnicos, quem cuida dos pacientes, quem faz as fichas. Eu tenho uma equipe sensacional no CISA. E o CISA o CISA é bem querido da população de Cruzeiro, que a nossa equipe fala uma língua só. A nossa equipe está em prol do povo de Cruzeiro, entendeu? Nós estamos ali para isso. Então, nós trabalhamos com muito
de boa vontade, porque é a nossa vida. Nós estamos trabalhando dia a dia, com sacrifício, às vezes frustrados, às vezes sentidos, às vezes aborrecidos, mas estamos trabalhando para o povo de Cruzeiro. A minha equipe é sensacional. Eu não poderia escolher uma equipe melhor do que eu tenho lá. Toda a enfermagem, os enfermeiros, os técnicos, todos, sem exceção. Né? Eu tenho lá a Claudete, que está direto com a gente, a parte administrativa está com ela, eu tenho a Érica na parte da enfermagem, olha, não tenho como agradecer a equipe que nós temos hoje, que nos dá força e que nos faz trabalhar todos os dias de uma maneira assim, muito coesa, e sofre junto com a gente, mas também tem as satisfações que a gente tem. Eu agradeço, viu, a equipe do CIS aí, eu sei que tem muita gente aí na live, muito obrigado mesmo, muito obrigado por toda a dedicação e por toda a paciência que vocês têm comigo, porque eu sei que eu não sou fácil, né? Eu agradeço mesmo de coração. Exatamente, como a minha amiga Fabiana Rufino sempre diz, a senhora é uma profissional muito dedicada, um ser humano fantástico e um coração enorme para ajudar e atender todas as pessoas. Doutora, quero agradecer, estou muito feliz com a participação da senhora, lógico que a gente queria que fosse um outro momento, de outra forma, de outra maneira, mas infelizmente eu acho que nós estamos com a pessoa hoje em Cruzeiro que tem vivido a situação do Covid de perto, trabalhando, né, ali no CISA, então melhor do que a senhora, acho que impossível alguém hoje para decifrar e tentar explicar para a gente o que é essa pandemia do Covid em nossa cidade. Lógico, um cenário nacional, mundial, e pelo jeito nós vamos ficar nessa pegada aí um bom tempo, né? A gente está dependendo das vacinas, juntamente com a máscara e o álcool em gel, higienização das mãos, e o distanciamento social é o único meio, a única maneira da gente evitar esse Covid, ou pelo menos tentar levar a vida, lógico, correndo sempre um risco, mas a gente precisa se cuidar e se precaver demais. Agora, essa vacina, doutora, quanto mais vacina, melhor, né? Estamos aqui vacinando 61 anos em Cruzeiro, Coronavac, e a vacina também da AstraZeneca, a de Oxford, agora começando a chegar a vacina da BioNTech no Brasil. Tomara que até o final do ano a gente consiga mais vacinas, se não toda a população vacinada, pelo menos 80% vacinada até o final do ano. É isso que a gente precisa, é isso que a gente quer, né, doutora? Vacina agora é o mais importante, né? Com certeza. Discutir a eficiência, a eficácia das vacinas, eu acho que numa hora dessas, você não tem nada que você tenha a vacina que funciona 50%, é melhor que nada. Eu sou pela ciência, né? Então, eu acho que a ciência é isso, você desenvolver vacinas, desenvolver coisas que defendam a população desse vírus. Então, eu acho que a discussão da eficiência e eficácia é besteira. Eu acho que todo mundo tem que ser vacinado mesmo. Perfeito. Doutora, obrigado. Eu peço ao pessoal que está na live para continuar mais um minutinho comigo. Eu vou fazer o resumo do dia a dia do Covid aqui em Cruzeiro, mas já quero despedir da doutora, que foi muito gentil. Batemos recorde, fomos lá em cima, muitas visualizações, muitos comentários, muita gente assistindo a nossa live. Às vezes a pessoa não consegue assistir a live na íntegra, mas passou por aqui muita gente e algumas pessoas vão assistir depois, que a gente deixa gravado aqui no Facebook, a gente coloca no YouTube, no Instagram, enfim, vai para todas as redes sociais. Mas, enfim, valeu mesmo, doutora. Gratidão pelo trabalho que a senhora e a equipe do CISA, somando com o pessoal da Santa Casa, do AR, enfim, toda a equipe da saúde, mas, lógico, referenciando aqui o CISA, carro-chefe no atendimento ao Covid. Deus te abençoe, doutora. Gratidão, obrigado pelo carinho, beijo grande, felicidades. Obrigada, Zé. Sempre que a gente puder participar, eu estou à disposição, tá bom? Beijo também. Valeu, querida. Um abraço, beijão. Doutora Aninês, uma simpatia de pessoa, muito gentil, raio-x completo do Covid. E para a gente fechar uma entrevista da hora, hoje eu não vou fazer a live, eu já vou linkar, né, a nossa entrevista com a live do Zé Rogério, até para a gente
procurar entender um pouco mais essa situação do Covid. Bom, hoje, terça-feira, dia 4 de maio, situação de momento em Cruzeiro, pessoal. A UTI continua batendo 100%, ou seja, há dias que a UTI vem com 100%, só no domingo que deu uma caidinha, depois subiu novamente. A clínica médica, ela também tem um número bem alto de internados, 92% a clínica médica está com quase 100% de internação a Santa Casa, porque está com 100 na UTI, está com 92 na clínica médica. Perceba que o número de internações, ele continua crescendo. Por isso que eu perguntei para a doutora Ana, né? Possivelmente uma variante em Cruzeiro. E o CISA também subiu muito, 66%. E como a doutora Ana falou aqui hoje, a gente tem uma preocupação muito grande com o que vem por aí pós-Dia das Mães. E a doutora Beatriz Zeraich Chamas falou na semana passada, na outra live que nós fizemos aqui, que ela está temendo o mês de junho, já pegando, lógico, essa fase de inverno também. Então, a gente não tem, assim, boas perspectivas, os próprios profissionais de saúde anunciam isso, e um número alto de internações. Hoje nós temos recorde de hospitalizados na Santa Casa de Cruzeiro. São 80 pessoas internadas na Santa Casa de Cruzeiro. Eu vou aproveitar aqui, deixa eu ver a análise que o doutor Flávio de Carvalho Magina fez para hoje aqui. Cruzeiro anunciou 76 novos casos confirmados do Covid-19, 42 homens, 34 mulheres, faixa etária de 2 a 90 anos de idade. Com os 76 casos confirmados hoje, sobe para 4.944 o total de casos confirmados desde o início da pandemia. Os últimos 7 dias totalizaram 299 novos casos confirmados e os últimos 30 dias totalizaram 1.303 novos casos confirmados. Em Cruzeiro, 189 pessoas permanecem como casos suspeitos. Aqui uma observação: o número de suspeitos vem caindo, mas o número de internações continua alto e cresceu muito nessas últimas horas. Nos últimos 7 dias foram registrados 38 novos casos suspeitos e nos últimos 30 dias 311 novos casos suspeitos. Hoje, graças a Deus, não foram registrados óbitos suspeitos ou confirmados de moradores de Cruzeiro. A gente vinha numa crescente, né? Em todo o mês de abril, começamos maio também com mortes, mas pelo menos agora a gente consegue, né, respirar um pouco para poder dar essa notícia boa. Nenhuma morte no dia de hoje na Santa Casa. Nós temos essa informação, portanto. 573 casos ativos do Covid-19 em Cruzeiro, um acréscimo de 76 casos ativos com relação ao dia anterior, sendo 527 em isolamento domiciliar, 46 internados. Em isolamento domiciliar, nós temos o total de 676 pessoas, um acréscimo de 39 em relação ao dia de ontem. São 149 casos suspeitos, 527 casos confirmados. A gente percebe também
que com a totalização dos pacientes hospitalizados, suspeitos e confirmados, hoje chegamos a um número recorde de internados, 80 pessoas. Atenção, ontem eram 73. Em 24 horas, 7 pessoas se internaram com Covid na Santa Casa. É o maior número de hospitalizados desde o início da pandemia, superando o número máximo de 76 hospitalizados registrados no dia 30 de março deste ano. Só confirmando aqui. Exatamente, mas tá bom. Obrigado, Patrick. Só confirmando aqui, são 54 pacientes internados na ala do Covid-19 do Hospital Santa Casa Cruzeiro, com capacidade máxima para 56 pacientes. Deixa eu só repetir aqui. São 54 pacientes internados na ala do Covid-19 do Hospital Santa Casa Cruzeiro. Capacidade máxima de 56 pacientes, restando 2 leitos vagos na clínica médica e mais 26 pacientes internados na clínica médica do CISA. Capacidade máxima, 39 pacientes, restando 13 leitos vagos na clínica médica. Então, a gente percebe que ainda tem realmente um número muito grande. Só para a gente tentar entender isso, o maior número de internados na Santa Casa foi no dia 30 de março, 76 hospitalizados. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós chegamos a 80, né? 54 pacientes internados na ala do Covid, capacidade máxima 56 pacientes, só 2 leitos vagos na clínica médica e mais 26 pacientes internados na clínica médica do CISA, com capacidade máxima de 39 pacientes, restando 13 leitos vagos. É um número assim muito alto de internados na Santa Casa. Os números mostram isso, né? Uma preocupação grande nesse sentido. Só para vocês terem uma ideia, 80 internados, 67 de Cruzeiro, 13 da região. 25 casos suspeitos hospitalizados, 21 de Cruzeiro, 4 da região. 55 casos confirmados, 46 de Cruzeiro, 9 da região. UTI, 28 leitos, 100%. Aliás, a UTI bate nos 100% todos os dias. São 28 internados na UTI. Clínica médica, 52 pacientes, 18 casos suspeitos, 34 casos confirmados. Interessante que cresceu de novo o número de suspeitos internados. Isso que me dá a sensação de variante. Sabe assim? Quando a pessoa ela está bem hoje, em questão de horas, de um dia para o outro, em 24 horas, ela já tem aí um problema mais sério e vai para o hospital e lá ela é colocada como caso suspeito. Então, esse é o cenário que a gente está vivendo aqui em Cruzeiro. Cai o número de casos, em 2, 3 dias, sobe nesta terça-feira novamente. Número alto de infectados hoje. Não houve morte, mas em contrapartida, estamos com o pior dia da pandemia, com a Santa Casa lotada. Pessoal, obrigado pelo carinho, obrigado a todos que estão assistindo aqui a nossa live, a entrevista da hora. A gente vai se falando pelas redes sociais do Zé Rogério no Facebook
e também no meu Instagram. Obrigado pelo carinho, tenham todos uma boa noite. A gente se vê, a gente se fala. Deus abençoe, se cuidem.